Neste vídeo vamos falar sobre depois de um burnout, não é? Vão lá ver o meu vídeo sobre o burnout. Também é bom verem o vídeo sobre a depressão, o stress e a ansiedade. Porque o burnout é numa escala de intensidade um sintoma que nós vamos tendo, ou melhor, sinais de aviso que nós vamos ter para algo acontecer. Geralmente depois será uma depressão. Nós vemos os sinais, porque isto tem tudo a ver com os nossos limites. Nós sabemos os nossos limites, estamos a ultrapassá-los, estamos a sentir-nos confortáveis a ultrapassar os limites, por isso até nos autoconvencemos que é durante X tempo, só que todo este autoconvencimento leva-nos a nós não ligarmos à prevenção, né? Os burnouts têm que ser prevenidos e não haver um burnout para depois a pessoa recuperar e aprender com a lição. Se vocês tiverem um burnout, vocês vão ficar diferentes do que são agora. O vídeo de hoje é sobre isto. O que é que acontece depois de um burnout? Porque isto parece que hoje em dia quase que as pessoas não sabem o que é que acontece depois, não é? A prevenção serve para não haver um depois, não é? O burnout hoje em dia é quase uma medalha, não é? É quase uma medalha ou uma taça corporativa das empresas. Quem tem burnout é que são os campeões e as campeãs, não é? Que são os que trabalham mais, se dedicam mais, que vivem para as empresas, vivem para o trabalho. Só que, obviamente, isto depois, estas pessoas, quando têm os burnouts, veem, porque se sentem diferentes, veem-se diminuídas, não é? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo hoje. Ora, o que é depois do burnout? Um aviso aqui que eu vou deixar claro, como psicólogo clínico que sou e que acompanho estes casos, não é? A mudança antes de um burnout é melhor do que a mudança depois do burnout, não é? Porque depois do burnout as pessoas têm que mudar, porque não querem voltar a passar por aquilo que estão a sentir ou a experienciar. Será sempre uma mudança imposta. Aconteceu aquilo, agora tem que mudar para isto não acontecer. Geralmente as pessoas têm uma personalidade um bocadinho de oposição, têm um burnout, mudam por imposição e de repente com o tempo, como sentem que estão boa, contrariam e voltam outra vez ao mesmo. Não é? Por isso, a melhor mudança como psicólogo é a prevenção, é nós mudarmos antes do burnout. Porque tudo o que nós vamos mudar depois do burnout, podemos mudar antes do burnout, não é? As pessoas é que parece que têm que acontecer algo mau para mudarem, não é? E isto é que é o erro depois deste tipo de situação em que a pessoa se encontra, não é? O burnout envolve muito a despersonalização. O que é uma despersonalização? Começamos a ter falta de empatia com as pessoas, a paciência, não nos conseguimos pôr no lugar das pessoas, temos falta de motivação para as tarefas, mesmo coisas que nós fazíamos e que gostávamos, deixamos de ter interesse, por isso andamos mais apáticos, não é? Andamos mais irritáveis, porque como nós não somos o que éramos, não é? Andamos mais irritados com toda a gente. E hoje em dia temos muitos pais e mães que andam com muita irritação com os filhos, e se isto for durante o tempo, nós estamos a ensinar às crianças o que é a irritabilidade, o que é a falta de paciência, o que é o autoritarismo, o que é a ação-castigo, não é? E as pessoas aqui, os pais e as mães, muitas vezes até se sentem nesta fase a caminho do burnout como maus pais e más mães, não é? Ora, depois isto também envolve muita negatividade e catastrofização, por isso não é negativo, é muito negativo, por isso a pessoa não é má mãe, é a pior mãe ou pior pai, não é a pessoa que se esquece de tudo, não é a pessoa que tem defeitos, tem todos os defeitos, não é? A catastrofização aumenta a negatividade, não é? Com o burnout, vocês têm que ter atenção porque existe, obviamente, se isto é um estado de stress contínuo, por isso muita eficácia e eficiência e muita dedicação às tarefas, nós envelhecemos mais rápido, não é? O corpo envelhece mais rápido. Há pessoas que conseguem estar em pré-burnout durante 1, 2, 3 anos, não é? Os limites de cada um é cada um. Não é? O problema todo é que quanto mais tempo estiverem nestes limites, mais envelhecem. Isto vê-se nas pessoas, os cabelos brancos, vejam nas grandes empresas e na política e mesmo artistas. 5 anos numa fotografia da mesma pessoa, passado 5 anos, é totalmente diferente, porque o stress, a adrenalina, o foco, quase depois a obsessão, leva a um envelhecimento acelerado, não é? A memória, obviamente, vai-se desgastando. O processo de memória transforma-se, as pessoas vão perdendo a capacidade de memória, não é? Isto depois também tem as alterações biológicas, não é? O colesterol aumenta, geralmente, que as pessoas têm pouco tempo para tratar de si, comem mais porcarias, e têm muitas doenças, geralmente cardiovasculares, a parte do coração, porque a máquina está em esforço, não é?
Geralmente há diabetes porque as pessoas compensam-se com os doces ou com alguns tipos de vícios, não é? Álcools, anda muita gente hoje em dia já em drogas leves para aguentar a parte do esforço, não é? E geralmente tem aqui sempre uma carga quase de obesidade, porque menos exercício, o corpo reage. Por isso, como vocês veem, não é? Vocês podem evitar isto tudo conhecendo os vossos limites. O problema é que as pessoas não conhecem os limites. A psicologia serve. Vocês às vezes pensam que a psicologia serve para quando nós estamos mal. As melhores mudanças que eu faço como psicólogo clínico são pessoas que não estão mal. Vêm conhecer-se, vêm conhecer, por exemplo, os seus limites, vêm conhecer os seus defeitos e tentar melhorá-los. É a diferença entre mudar e evoluir. Evoluir é quando nós queremos fazer algo. Mudar é quando algo que não está bem e nós temos que mudar para corrigir. Por isso, e vir à psicologia antes é até para nos conhecermos. Os limites é muito importante. Que limites é que nós aguentamos, não é? Nós não conhecemos limites, mas nós não nos podemos andar a comparar tudo com os outros, menos nos limites, não é? Se vemos pessoas que depois de beber X ficam bêbadas, este é um comparativo. Se eu beber o mesmo X, posso ficar bêbado ou não. Os nossos limites também são vistos nas outras pessoas, não é? Por isso é que eu acho engraçado as pessoas, muitas vezes, nas empresas, empresas, atividades, porque há profissões mais dadas a burnouts. Os médicos, os enfermeiros, os professores, juízes, não é? Os advogados, o pessoal das forças militares, as polícias, os bombeiros, da proteção civil. Atividades com muitos, na parte empresarial hoje em dia, que isto é quase uma escravidão laboral, por isso exigem muitas pessoas. As pessoas assinam um contrato de 8 horas e depois trabalham 10, 12, 14 horas, não é? E isto a pessoa é um processo no tempo, não se dá conta da carga que tem. Por isso, estas profissões acabam sempre por ter estes problemas, não é? Ora, estas pessoas, nestes meios, nestes contextos, veem as pessoas todas aqui para o lado, com burnouts, com depressões, não é? E o que é que elas pensam? Eu sou mais forte, eu não sou como aquelas pessoas, eu aguento. Ora, aquilo deviam ser um sinal para vai-me acontecer o mesmo, não é? Porque no mesmo contexto a fazer a mesma coisa, aquilo já é a parte mais à frente do meu problema. Mas as pessoas não pensam assim. Nós andamos sempre a desafiar quais os problemas. Parece que temos que bater com a cabeça na parede para dizer que doeu, não é? Stress contínuo é o antes do burnout e o burnout é antes da depressão. Isto é uma sequência, não é? Há pessoas, obviamente, que têm depressões sem ter burnouts, não é? Porque há condições de vidas que levam as pessoas a ter depressões. E hoje em dia temos, por exemplo, muitos jovens depressivos, não porque eles têm potenciais para... não que eles tenham um contexto para ser depressivo, mas eles estão a aprender a depressão com os pais. Pais e mães depressivos ensinam os filhos a ser depressivos porque os filhos copiam, não é? E hoje em dia, obviamente, a maior parte do que os jovens aprendem nem é dado por nós na educação falada. É no que eles veem, não é? Por isso temos de ter muita atenção o que é que nós estamos a ensinar ou, neste caso, a não aprender com os outros também, não é? O que é que muda depois do burnout, não é? A autoimagem que a pessoa tem de si não é a mesma. Vocês não se vão pensar da mesma maneira. Ficam com menos autoconfiança. Isto é um trauma. Depois dá-vos medo, não é? Nós ficamos sempre a pensar que vamos ter um outro burnout. E depois ficamos ansiosos com um burnout. Entramos em stress, não é? Isto depois é um ciclo, não é? Depois de um burnout não ficamos iguais, não é? A nossa eficiência diminui. Queiram ou não queiram, o tempo-tarefa que nós fazíamos antes e que depois fazemos depois não é igual, independentemente da profissão. Temos médicos que eu acompanho, por exemplo, que antes sabiam a tipo de prescrição todos os medicamentos de cor e hoje, depois de um burnout, já têm que socorrer dos livros ou de cábulas, não é? Temos advogados que antes tinham uma memória exageradamente boa, não é? Por isso, em esforço, e agora hoje em dia tem quase segmentar a memória para conseguirem se lembrar, não é? Temos hoje em dia pessoas que antes faziam uma tarefa em X minutos, X segundos ou X horas, e agora fazem no dobro, não é? E, obviamente, nós também, além da eficiência, perdemos eficácia. Não somos tão perfeitos. Ora, o que é que levou ao burnout? O perfeccionismo, não é? Nós parece que temos de ser os melhores do mundo, porque as pessoas que têm um burnout têm quase todos uma coisa em comum, que é o que é que os outros pensam de nós. Por isso, as pessoas não estão só a desafiar os seus limites, estão a provar às outras pessoas que são boas, eficientes, que conseguem mais, aguentam muito mais, que têm que provar que são bons. Por isso, o outro é muito importante para estas pessoas. Tá bem? Isto é tudo que nós temos que trabalhar em consulta antes de um burnout, na prevenção. Não é? Como é que a pessoa se vê
na sua vida, não é? Quando o outro é muito importante, a nossa pessoa é menos do que as outras pessoas. Ora, isto está ao contrário. Nós devemos ser mais que as outras pessoas, não é? O burnout tem muito esta parte de que é que as outras pessoas pensam de nós. Por isso as pessoas não querem fraquejar. Que é para as outras pessoas pensarem que nós aguentamos tudo e que somos fortes, não é? Anda aí muita pessoa forte, homem e mulher, que só está... Eu só estou a ver o relógio e ver quando é que eles vêm cá, não é? Porque é impossível manter aquele ritmo de trabalho, eficiência, perfeccionismo, qualidade de trabalho, horas de trabalho e não vi desaguar numa consulta de psicologia ou pior ainda de psiquiatria, não é? Porque na psiquiatria depois vocês entram nos fármacos pesados, não é? E a partir daí esqueçam, não é? Tudo isto que eu estou a falar é um burnout antes de medicação, porque depois de medicação, esqueçam lá, isto que vos estou a dizer multipliquem por 100. A vossa memória já não, quase desaparece, vocês ficam viciados num químico, por isso esse químico geralmente são dosagens altas, não é? Estes antidepressivos deixam as pessoas mais lentas, ora aí está. O burnout é porque a pessoa acelerou, por isso os químicos vão desacelerar. Ora, depois a pessoa pensa-se menos, valemos menos, sentimos-nos menos, não conseguimos tanto, já não somos úteis, não é? Isto é um processo, não é? Por isso, depois de um burnout, o que é que muda? A tal autoimagem, a eficiência e a eficácia, né? O burnout é um comparativo na métrica, no comparativo no trabalho. Nós temos que ser, na vida como no trabalho, eficientes, mandar, obedecer, X tempo de tarefa, tudo tem que ter uma solução, todos dependem de nós. Ora, a vida não é assim. Por isso, estas pessoas têm que sair das empresas e têm que, ou da sua profissão, chegar a casa e ter um outro contexto. Mas as pessoas decalcam, querem fazer na sua vida pessoal a mesma coisa que a profissional, não é? Os filhos têm que ser certinhos, os filhos têm que obedecer, as mulheres têm que, não podem fazer nada que não, as mulheres ou os companheiros, que os contrarie, que esteja fora do que as pessoas esperam. Isto é impossível, esta métrica comparativa de eficácia e de perfeição em todos os contextos. Quando assim é, cá estamos, um burnout, não é? Aquilo que vocês têm que ter atenção é que se nós nos pensarmos de outra maneira, não é? Não somos nós. Vamos ficar com saudades de nós, porque vivemos sempre depois de um burnout em frustração de que devíamos estar atentos aos avisos, devíamos ter mudado, devíamos ter prevenido. Esta frustração é um bocadinho aqui depois permanente, não é? Comparamos sempre negativamente, se já fomos melhores e agora não fazemos tanto ou tão bem, comparamos-nos negativamente, não é? Achamos-nos mais diminuídos, obviamente, não é? Depois de um burnout nós já não somos a mesma pessoa que éramos, por isso achamos-nos diminuídos. E depois temos aqui a parte da inteligência. Estas pessoas, depois de um burnout, acham que são menos inteligentes porque deviam ter visto os sinais, deviam ter visto os seus limites. E não viram, não é? Elas viram, não é? Só que os outros foram mais importantes no sentido do que é que vão pensar de mim. Então, ultrapassaram os limites. Aqui o importante é nós temos que prevenir. A prevenção nos burnouts é a melhor coisa, porque depois de um burnout, se vocês eram a Ana ou o Manel, agora passam a ser a Ana mais burnout e o Manel mais o burnout. Não são a mesma Ana e o mesmo Manel. Por isso, o que vocês têm que fazer aqui é prevenir, não é? E hoje em dia, ultrapassar limites também é as pessoas andarem na farmacologia. Há pessoas que se drogam para aguentar mais. E depois, quando vem um burnout, obviamente, a dosagem do que vos vão prescrever já tem que ser maior, porque vocês antes do burnout já andavam com calmantes, com SOS debaixo da boca, seja o que for. Hoje em dia as pessoas drogam-se para poderem trabalhar ou para se poderem quase terem uma vida, não é? Isto é muito mau. Prevenir é a melhor solução.